Esta semana, milhares de turistas foram até Roswell, no Novo México, a cidade americana onde, diz a lenda, teria caído um disco voador há exatos 50 anos. Ufólogos e testemunhas da época garantem que os militares recolheram os destroços da nave e os corpos de pelo menos 4 ETs mortos na queda. A Força Aérea Americana negou a história oficialmente semana passada. Diz que foi um balão que caiu, carregado com bonecos usados para espionagem. Mas o que os militares sabem sobre discos voadores? O Fantástico resolveu investigar o que as Forças Armadas aqui no Brasil têm documentado no espaço. O Brasil também tem o seu caso Roswell. Teria acontecido em janeiro de 96 em Varginha, sul de Minas. Depois de meses de investigação, ufólogos chamaram a imprensa para afirmar que uma criatura alienígena teria sido recolhida por militares da Escola de Sargento das Armas em Três Corações. O então comandante da escola, general Sérgio Lima, desmentiu. Nada temos a esconder. Pesquisadores civis sempre afirmaram que os militares sabem muito sobre OVNIs, mas escondem essas informações do público. Isso é verdade ou fantasia? Novembro de 54. O coronel Adil Oliveira, chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior da Aeronáutica, declara em palestra promovida pela Escola Superior de Guerra: os governos devem investigar o fenômeno OVNI cuidadosamente. Maio de 86. O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Moreira Lima, chama a imprensa para afirmar: todo o sistema de defesa aérea nacional tinha sido posto em alerta por causa do aparecimento de 21 OVNIs sobre o céu de São Paulo. Os objetos foram detectados no radar, vistos e perseguidos por caças F-5, mas se afastavam a velocidades impressionantes. O brigadeiro Moreira Lima prometeu um relatório oficial que jamais foi divulgado. Sabe que essas coisas elas começam a ser divulgadas de uma forma que possa causar, assim, talvez preocupação e às vezes até pânico, né? Então, o cuidado que se tem é de não se divulgar nada que nós não possamos explicar. O capitão da reserva Basílio Baranoff, que hoje trabalha no Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos, fez uma extensa pesquisa não oficial sobre os incidentes daquela noite. O documento afirma que os sistemas de radar da aeronáutica detectaram OVNIs em várias ocasiões durante aquele ano. Ele garante que as Forças Armadas levam o assunto muito a sério e revela que, em 69, o comandante da 4ª Zona Aérea, brigadeiro José Vaz da Silva, morto há 3 anos, criou o CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Documentos confidenciais mostram que o CIOANI tinha uma organização bem sofisticada. Essa organização previa laboratórios, que era o LIOANI, de pesquisa, né, para efetuar realmente pesquisas científicas a respeito desses objetos. De 69 a 72, o CIOANI publicou boletins reservados contendo dezenas de relatos de aparições de OVNIs. Pela natureza da organização militar, ela tem um aspecto estratégico, né, da segurança nacional, e também ela tem interesse de saber do que se trata, quer dizer, o que são esses objetos voadores não identificados. O presidente do Instituto de Pesquisas de Fenômenos Aeroespaciais, Claudeir Covo, conseguiu outro documento confidencial das mãos de um informante militar. São procedimentos que devem ser adotados sempre que pilotos da aeronáutica ou civis relatarem o avistamento de um OVNI. O artigo 4.7 é claro: havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las. É muito importante as informações que recebemos extraoficialmente dos militares, porque eles confirmam que realmente o fenômeno existe, que está ocorrendo.
O maior caçador brasileiro de documentos oficiais sobre OVNIs é o editor da revista UFO, Ademar Jevaer. Ele mostra as conclusões de um projeto secreto conduzido pela Aeronáutica em 77, na Amazônia, e batizado com o sugestivo nome de Operação Prato. A Força Aérea Brasileira foi tocada para o local para fazer coleta de informação de ocorrências ufológicas que são relatadas pelos ribeirinhos, pelos nativos do local. Quando pediu autorização para publicar os documentos, Jevaer recebeu do comando do Estado-Maior da Aeronáutica a seguinte resposta: a documentação é sigilosa e deve ser evitada sua divulgação à imprensa de forma a evitar embaraços desnecessários. O fotógrafo Almiro Baraúna conhece bem o sigilo imposto pelos militares ao assunto OVNI. Em janeiro de 58, participando de uma missão científica a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha, fotografou um enorme disco voador sobre a ilha de Trindade. Os oficiais teriam pedido que Baraúna não divulgasse as fotos. Eles me explicaram o seguinte: é que esse negócio for muito divulgado, pode causar pânico na população. O fotógrafo conta também que dias depois foi entrevistado em dependências do Serviço Secreto da Marinha. Tem uma sala, uma instalação parecendo com cofre de banco. Aquelas gavetas. Eu vi em cima da mesa, uma mesa grande, uma série enorme de fotografias de disco, todo tipo efetivo. Um oficial da Aeronáutica, que não pode ser identificado, entregou ao Fantástico a gravação de um diálogo entre operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos civis no momento em que estariam sendo seguidos por discos voadores. Brasília ao Transbrasil. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Ela está realmente e aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Seriam aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul, com o empresário e piloto Haroldo Westendorf. Ele conta que em outubro do ano passado, quando sobrevoava a Lagoa dos Patos, avistou um objeto desconhecido que girava lentamente sobre seu próprio eixo. Segundo os cálculos do piloto, o objeto teria uns 70 metros de altura e uma base com aproximadamente 100 metros de diâmetro. Uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima. Dela saiu um disco voador na vertical e disparou em altíssima velocidade. O piloto começou uma aproximação para tentar ver alguma coisa através da parte que se abriu no OVNI. Mas de lá saíram ondas ou raios avermelhados, o que assustou o empresário. Logo depois, o objeto disparou na vertical. O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero, alertado pelo rádio, também viu o tal objeto. Daqui, do aeroporto, estava sendo um objeto na forma de triângulo com vértice superior arredondado. E uns 10 ou 15 minutos depois, esse objeto sumiu na vertical. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Aeronáutica enviou fax dizendo que não se pronuncia sobre o assunto OVNI. Mas, se o ex-ministro Celso Furtado estiver certo, temos um presidente que já viu um disco voador. Aconteceu em Fortaleza, em 79. Dona Ruth Cardoso também estava lá. Todos testemunhamos que esse objeto era realmente estranho no sentido de que ninguém teve uma explicação para o fato. Era um objeto com uma luz intensa, mas não muito irradiante. E que eu pensei que fosse um helicóptero.
mas ele se deslocou verticalmente e de forma brusca, em seguida horizontalmente. Hoje, o presidente Fernando Henrique não quer falar sobre o episódio. Nada temos